Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos baseados aqui em Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. A Bíblia diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. A Bíblia Sagrada também diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aos pais aqui uma palavra de Deus, Efésios 6, 4 diz: e a vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Hoje nós vamos falar, no vídeo anterior nós falamos sobre o processo de Deus, na formação da criança, olhando para a cultura judaica. Quais são os valores, os princípios que Deus utiliza dentro da própria cultura ali judaica para que a criança se desenvolva, e nós aprendemos lições valiosas com relação a isso. Hoje nós vamos falar sobre transferência da verdade à criança. Como é que nós podemos transferir um legado espiritual, uma herança espiritual, princípios e valores do reino de Deus aos nossos filhos, às nossas crianças? Então, transferência da verdade à criança é o nosso tema hoje. Espero de alguma maneira estar te ajudando, te instruindo, te orientando a ser um pai, uma mãe, um filho, talvez hoje, mas futuramente pais também. Como criar esse ambiente de graça, de misericórdia, de bênção, à luz da palavra de Deus, debaixo do favor de Deus, dentro dos nossos lares. Também quero, além de ler aqui Efésios 6, que dá essas instruções tanto aos filhos quanto aos pais, gostaria de falar Provérbios 15, 2, a Bíblia diz: um professor sábio torna o ensino uma alegria. Então que você crie esse ambiente de alegria, de descontração, de graça dentro da sua família, no ensinamento, utilizando as coisas rotineiras do dia a dia para ensinar princípios e valores que sejam importantes, que vão deixar um legado espiritual sobre os seus filhos e sobre aqueles que você ama. Então nós vamos aprender que há duas maneiras básicas de se instruir uma criança. A primeira, pelo exemplo, e a segunda, pelo ensino específico de uma verdade. Ou seja, ser um exemplo implica em que o pai tem aplicado em sua própria vida, o pai aqui, o pai e a mãe, os princípios básicos que a palavra de Deus nos ensina. E instruir supõe que o pai tem um assunto específico para comunicar à criança, ao pré-adolescente, ao adolescente, ao jovem e assim por diante. Como é que a criação dos filhos, em primeiro lugar, pode ser efetivada? Em primeiro lugar, a criação dos filhos por meio das reações, ou seja, através das reações. Quando um pai ou uma mãe conseguem se realizar na vida, não tem nada para demonstrar e tem pouca, geralmente, informação para dar. A sua maneira básica de guiar o filho será reagindo fortemente cada vez que ele fizer algo errado, geralmente com essa perspectiva da criação dos filhos por meio das reações. Como a tendência natural da criança é violar os princípios básicos da vida, por quê? Porque ele tem uma natureza corrompida, pecaminosa, a Bíblia ensina sobre isso, ele logo passará a pensar que os pais são muito rigorosos e incoerentes quando os pais ensinam, criam seus filhos apenas por meio das reações que eles mesmos sofrem ou que os seus filhos estão sofrendo, em vez de encontrar segurança e afeto nos seus lares. A criança acaba encontrando medo e desilusão quando o ensinamento vem apenas por meio de reações, ou seja, é um ensinamento na base da reatividade e não de princípios e valores intrínsecos ao ser humano, à criança, aquela pessoa que está sendo ensinada. A falta de instrução é outra coisa terrível. Além da criação dos filhos por meio de reações, e muitos pais acabam ensinando de maneira equivocada os seus filhos através das reações, existe também a falta de instrução, que acaba gerando no coração das crianças insegurança. Como é que funciona isso? Sem princípios básicos, geralmente para orientá-la, a criança no futuro não terá uma estrutura sólida de referência que a habilitará a tomar decisões sábias. Ou seja, se o pai reage apenas quando a criança comete algum erro, comunica rejeição à criança como pessoa.
comunica rejeição à criança como pessoa, se o pai ou a mãe apenas reage quando a criança comete algum erro e não de maneira intencional o tempo todo ensinando princípios e valores do reino de Deus. Por exemplo, quando é comum ouvir-se um jovem dizer assim: não sei fazer nada direito, não agrado meus pais nunca, por mais que eu me esforce, então para que tentar? Esse é o sentimento que brota no coração dos filhos que só recebem algum tipo de instrução quando erram, quando falham. O filho acaba crescendo rebelde às regras, rebelde às autoridades, e mesmo quando está desesperado, necessitando de ajuda, não tem uma verdade a qual se agarrar, a qual se apegar. E isso aumenta ainda mais o seu desespero pessoal, ok? Como é que nós damos passos para a penetração da verdade no coração dos nossos filhos? Olha o que diz o Salmo 19:11. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. O Salmo 19, de 7 a 10 aqui, dá um significativo esclarecimento dos níveis prioritários da instrução. Ou seja, a importância desses passos é enfatizada principalmente no versículo 11. E nós vamos falar sobre 6 aspectos da instrução. Quais são as suas características distintas e qual o resultado a ser alcançado. Primeiro nível é o nível da lei do Senhor. O que é isso? São os princípios básicos que nós ensinamos para os nossos filhos. Quais são as características distintas da lei do Senhor ou desses princípios básicos? É que a lei do Senhor é perfeita, ou seja, ela é completa. Nós aprendemos à luz da palavra de Deus que a Bíblia Sagrada é inerrante, é infalível e é suficiente quanto à salvação do homem, quanto ao senhorio de Cristo e quanto às instruções necessárias para que o ser humano desenvolva uma vida equilibrada e sadia. Então, a Bíblia é perfeita, a Bíblia é completa. E o resultado a ser alcançado é que refrigera, ou seja, converte, regenera a alma. E a alma aqui como símbolo da mente, das emoções e da vontade. Quais são os princípios básicos nesse primeiro nível? A lei do Senhor, querido, representa os princípios básicos da vida. É o único fundamento sobre o qual uma vida de sucesso pode ser edificada. A Bíblia Sagrada mostra que a lei de Deus é completa. Ou seja, antes de estar capacitado a ensinar um filho, o pai, a mãe, precisa conhecer esses princípios primeiro. Por isso, leia a Bíblia todos os dias, diariamente. A primeira tarefa dos pais é ajudar a criança a aprender a reagir corretamente, sabendo que a inclinação natural das nossas crianças é exatamente oposta aos princípios ensinados pela palavra de Deus. Então, o pai deve procurar substituir essa inclinação natural, pecaminosa, errada, adâmica, pelos princípios de Deus que devem ser inseridos no coração das nossas crianças de maneira intencional, espiritual, equilibrada e madura. Provérbios 9:9, a Bíblia diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará ainda mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Então, se você quer crescer em entendimento, quer que seus filhos cresçam em entendimento, que a sua família cresça em entendimento, ensine a justiça de Deus, a palavra de Deus. O nível 2 é o segundo nível de desenvolvimento através da palavra de Deus. É o nível conhecido como testemunho do Senhor. O que é isso? São as histórias, são as ilustrações vivas que nós passamos aos nossos filhos. Qual é o resultado disso? É que o testemunho do Senhor, como diz a Bíblia Sagrada, é fiel. Fiel aqui no significado de positivo, firme e estável. E qual é o resultado que trará no coraçãozinho das crianças, jovens, adolescentes? Da sabedoria aos simples, aos singelos, aqueles que ainda estão na inocência, descobrindo a vida. Deus, através dos seus testemunhos, do testemunho do Senhor, que é fiel, como diz a Bíblia, dá sabedoria aos simples. Aqui se mostra, como é que os princípios fundamentais funcionam na vida diária da sua vida, papai e mamãe, e também podem ser efetivos na vida dos seus filhos. Como é que funciona essa questão da ilustração viva?
Quando os pais aplicam os princípios de Deus à sua vida, a criança vê, através do exemplo, que aquilo que os pais ensinam é parte natural da própria vida deles. É uma coisa fluida, né? Ela acontece de maneira natural na vida dos pais e acaba refletindo na vida dos filhos. Os testemunhos aqui também mostram como os princípios funcionam na nossa vida, na nossa rotina diária. E é uma boa oportunidade de apresentar ilustrações vivas de pessoas que tenham ou não demonstrado reações acertadas do ponto de vista de Deus. Um estudo da biografia de grandes cristãos, de personagens da história, de personagens bíblicos, vai ser muito eficiente nessa ilustração viva aos nossos filhos. E é de muito valor para ajudá-los a se tornarem sábios do ponto de vista de Deus. Provérbios 15:31 diz: os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. Qual é o nível 3 desse desenvolvimento da criança à luz da palavra de Deus? São os preceitos do Senhor. O que são os preceitos do Senhor? São guias práticos de ação. E o que a Bíblia diz acerca dos preceitos do Senhor? A Bíblia diz que os preceitos do Senhor são retos. Está lá no Salmo 19. Ou seja, quando a Bíblia quer dizer são retos, significa que dão certo. A palavra de Deus é viva e eficaz, diz lá em Hebreus capítulo 4. E alegram o coração. O resultado disso, quando eu coloco os preceitos do Senhor no coração dos meus filhos, e esses preceitos são retos, eles alegram o coração da criança, do jovem, do adolescente e também dos seus pais. Ou seja, aqui nós vemos uma introdução dos princípios na vida, que essa introdução começa quando são aplicados pessoalmente na vida da criança, do jovem e do adolescente. Qual é a orientação prática para o viver diário, ou os preceitos do Senhor? Quando o pai ou a mãe sabem dar orientação prática ao filho para a solução dos seus problemas, a reação que ele sente é uma alegria interior pelo sentimento de realização que eles experimentam. Ou seja, a criança então passa a adotar de boa vontade a disciplina e as regras através das quais ela chegou a conseguir aquela vitória, aquela bênção, né? aquilo algo que ela estava almejando. O livro de Provérbios é um dos mais práticos livros da Bíblia para se estudar a orientação e normas para as situações da vida diária. E eu queria aqui deixar para você uma recomendação de leitura, e para que você compre também, tem um livro do Ed Renekiewicz chamado Sobreviver. Sobreviver. É um estudo completo não, o Provérbios tem mais de 700 preceitos, né? Mas ali tem 365 mensagens acerca de Provérbios. Cada dia tem um ensinamento prático ali, explicadinho, bem bacana para você ensinar e aplicar no coração dos seus filhos. Então, uma vez aprendidos esses princípios básicos e reconhecido o valor de usá-los no seu dia a dia, o desejo de obter mais orientação e regras será natural no coração dos seus filhos. Então, quando um pai deixa de demonstrar os dois primeiros níveis que nós já falamos, o seu conselho, então, com relação ao terceiro, que é isso aqui, as orientações práticas para o viver diário, ou que nós chamamos dos preceitos do Senhor, será visto apenas como um conjunto de regras que apagam o espírito em vez de uma porta para a verdadeira alegria interior no coração dos seus filhos. Olha o que diz a palavra de Deus, diz assim: em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa, todas elas são retas para os que as entendem e justa para os que acham conhecimento. Tá bom? Então nós vemos claramente esse terceiro nível à luz da palavra de Deus. Qual é o quarto nível? Quarto nível nós vamos falar no próximo vídeo, então continue conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.